paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. A paz do Senhor, os queridos irmãos que estão conosco nesta live, sejam muito bem-vindos. Deus tem uma palavra de ensino para nós nesta noite, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar para nós nos colocarmos em pé. Vamos estar dando início nesse grande culto, nesta quinta-feira, a última quinta, né, do mês de julho. Creio que Deus mais uma vez vai falar conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus de maravilha, Deus de glória, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa grande oportunidade já, que o Senhor aqui nos concede. Pai, abençoa os teus filhos que estão aqui na nave da igreja, abençoa, Senhor da glória, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Meu Deus, sabemos, ó Pai, que para ti não há impossíveis, ó Pai, tu tudo pode, e nós te pedimos, ó Pai, se for no teu querer, usa de misericórdia sobre as nossas vidas. Fala conosco, ensina-nos, ó Pai, exorta-nos, ó Pai, consola-nos nesta noite, e que a tua santa palavra, Senhor, ela toque nossos corações. Deus de glória, que nós possamos sair daqui, ó Pai, nesta noite, fortalecidos na sua bendita presença. Nós já te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, podem tomar seus lugares. Queridos, vamos louvar o Senhor. Eu convido aqui o evangelista Paulo. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. A paz do Senhor, a igreja local, a paz do Senhor, nossos amados ouvintes desta live. Que Deus continue abençoando a sua vida nesta noite. Participe conosco deste culto de ensinamento, onde Deus falará conosco nesta noite. E convido a igreja local a adorarmos ao Senhor nosso Deus com o hino de número 200 da nossa harpa cristã nesta noite. Que o título deste hino fala do bondoso amigo. Louvado seja o nome do nosso
bondoso amigo é Cristo. Queridos, vamos colocar em pé mais uma vez e nós vamos fazer a leitura desta noite. O presbítero Cláudio vai estar fazendo menção da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, para todos que estão aqui presentes, para todos que nos assistem pelas redes sociais. Amém? Vamos ler a palavra de Deus aqui em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27 até o 30. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Amém. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto e agora ouvis estar em mim. Amém, Jesus? Amém. Nós precisamos meditarmos nessas palavras, né? Porque nós precisamos estarmos unidos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Alguém aqui dentro da igreja com um pedido especial de oração? Glória a Deus, aleluia. Peço oração pela minha família, pelo meu lar, Amém. Vamos pela vida orar. da igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né, irmãos, uns pelos outros. Peço oração também por minha mãe, que ela já está um pouco de idade e agora recentemente caiu, quebrou 3 costelas, e é só Jesus na causa, né? Então fica, uma vez ela já caiu, já tinha quebrado a costela esse tempo atrás. Então é difícil, né? A pessoa com saúde já é difícil, com as pessoas mais idosas, quando está machucada é mais complicado ainda. Mas o Senhor, irmãos, eu sei que o Senhor pode estender as suas mãos, né, e nos guardar e dar vitória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, em favor da família do Paulo, a Deus, por derramar o seu Espírito das tuas mãos, a tua esposa, abençoe o seu lar, Senhor, pobre com teu Espírito, lembra seu Espírito Paulo, Senhor, abençoe minha mãe, Deus, esteja todo na vida dela, guardando o Deus, Deus, vem também agora a todos nós que estamos assistindo pela live. Deus, prova em tua glória, Pai, que eles possam estar conosco aqui, Senhor, nos próximos dias. Também podemos para ti conosco, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te bendizemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus vivo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos continuar louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ministério de louvor nessa oportunidade. E nós também já vamos tirar dízimos e ofertas para manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus. Nós trememos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Graças.
Senhor. Não importa quantas pessoas estão no templo, não importa quantas pessoas estão em casa assistindo, o importante é que se tiver uma pessoa conectada com Deus no propósito, se junta com mais uma, dependente do local onde esteja no templo, esteja em casa, o ambiente fica gostoso, seja em casa, seja na igreja. Não precisam de grandes coisas ou de grandes. Deus trabalha no humilde, Deus trabalha no simples, não é? E é isso que nós ficamos felizes e satisfeitos nessa noite, de poder contar com cada irmão que está aqui e também cada um que está assistindo pela live. Meus irmãos, abram sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 4. Jonas, no capítulo de número 4. Jonas, no capítulo de número 4. Lembrando os irmãos que hoje é a última live da nossa igreja. Hoje é a última live. Aí depois nós já encerramos a live e os cultos voltam a ser terça, às 7h30 da noite. Quinta-feira, 7h30 da noite, tá bom? Hoje é o último culto às 8h30. A gente volta para 7h30 da noite no decorrer da semana. Segundas-feiras também a gente tem o nosso culto de oração. Então, segunda oração, 7h30. Terça-feira, começando a campanha de joelhos pelas famílias. Nas terças-feiras, às 7h30. Na quinta-feira, vamos começar um estudo sobre os profetas maiores. 7h30 na quinta-feira também. No domingo, programação normal. De manhã às 8 horas, consagração. De noite, 6 horas, 6h30 da tarde, 6h30 da noite. Culto da família, o domingo do extraordinário. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Jonas 4, a partir do verso 5. Jonas 4, 5. Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente dela. Aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela, à sombra, para ver o que acontecia à cidade. Então o Senhor fez nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que com toda a sua alma desejou morrer, e disse: melhor é morrer do que viver. Amém. O título dessa mensagem, dessa quinta-feira, culto de ensinamento, é reclamar ou viver? É uma pergunta. Reclamar ou viver? Quem vive para reclamar não vive, mas quem vive acima de todas as dificuldades, esse vive. Nós, hoje em dia, nós falamos uma coisa assim, não é viver, é sobreviver, né? Matando um leão por dia, é a luta diária, é aquela coisa. Mas existe sim as dificuldades da vida e a necessidade de nós matarmos um leão por dia, sim, isso é verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas a nossa vida não pode ser pautada nisso, né? Porque quando alguém te pergunta assim, meu avô sempre diz muito isso, né? Inclusive eu fiz questão de vir com essa Bíblia. Os irmãos sabem que eu tenho uma coleção de Bíblia, né? Essa Bíblia aqui está bem velhinha. Essa Bíblia foi do meu avô. Aí, em 2005, meu avô deu para o meu pai. E o meu pai, em 2015, me deu uma Bíblia. Essa Bíblia. Que foi do meu avô. Então,
eu vim com ela já em homenagem também, mas eu gosto de usar várias Bíblias assim. E o meu avô sempre diz, a frase que o meu avô diz é: em tudo dai graça. Em tudo. Não por tudo, mas em tudo dai graça. Se você estiver na dificuldade, dai graças a Deus. Se acordou, você está vivo. Você está passando pela luta porque você está vivo. Então, se acordou, né? Está na bonança, não se esqueça também de dar graças a Deus. Se você está bem, não se esqueça de dar graças a Deus. Então, em tudo dai graça. Nós temos motivos para reclamar, temos, porque nós somos seres humanos. E eu vinha pensando numa frase antiga que eu ouvi do professor Cortella, que ele falava o seguinte: cansaço e estresse. Glória a Deus. Cansaço e estresse. Porque todo mundo se cansa. Se a gente for carregar todos esses bancos para fora da igreja, for fazer uma limpeza aqui, a gente vai se cansar. Só que a gente não vai se estressar só de fazer isso. Por quê? Porque se nós virmos aqui no mesmo propósito de falar assim, ó, vamos pintar a igreja. Se todo mundo vem nesse mesmo propósito, poxa vida, qual que é o propósito? Deixar a igreja bonita. Então a gente não se estressa com isso, mas a gente se cansa com isso, certo? Os braços ficam doloridos, a gente fica cansado, não dá vontade de ir para casa tomar um banho, a gente fica cansado. Mas quando nós não entendemos o propósito de alguma coisa e nós empenhamos esforço nisso, isso gera estresse. Quando a gente não entende por que a gente está fazendo, mas a gente faz, isso gera estresse em nós. Já percebeu? Quando no seu trabalho alguém fala assim, faz essa planilha, igual aconteceu comigo, faz essa planilha aqui. Aí você pensa assim, mas por que fazer desse jeito aqui? Dá para fazer de outra maneira, de uma maneira bem mais simples. Não faz assim. Aí você pensa, aí você faz. Mas você não faz totalmente. Por quê? Porque isso está gerando estresse. Por quê? Porque você não entendeu o propósito daquilo. Isso dá para ser feito na vida profissional. Isso muitas das vezes dá para ser feito em casa. Não é? A Gabriela fala assim, poxa vida, toda semana a gente lava a roupa tem que lavar de novo. É uma brincadeira. Mas é por quê? Porque aquilo é estressante. Não é? Não podia ser mais simples? Não podia ser mais fácil? Né? Mas por quê? Porque aquilo ali a gente não vê tanto prazer, tanto propósito naquilo ali. Não é? Então isso gera um estresse. Então entendam, meus irmãos, isso dá para ser feito em casa, isso dá para ser feito no trabalho, porém não dá para ser feito na igreja. Por quê? Porque aqui na igreja nós não somos os empregados da igreja. Quando eu digo empregados, trabalhadores da igreja, certo? Nós não somos remunerados para estar aqui, certo? Então se a gente se estressar aqui, o que acontece? Não há propósito. E onde não há propósito, não há por que nós permanecermos. Igreja não é sofrimento. Igreja é alegria. Pastor, já está querendo dizer então que a igreja de Cristo, que significa sofrimento, não sofre? Não, estou querendo dizer que a igreja sofre, mas ela não fica focada no sofrimento, ela fica focada na alegria, ela fica focada no propósito. É isso que eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Vocês que estão aqui, vocês estão em casa. A dificuldade, ela é natural da vida. Natural da vida. Só que se a gente focar na dificuldade, nós vamos se focar no problema e viver uma vida de estresse, importando força e esforço naquilo que nós não vemos propósito. Igreja não deve ser estresse para ninguém. Igreja deve ser alegria. Mas tem coisas que eu não gosto, tem pessoas que não gostam de mim, ou tem coisas que não estão encaixadas como eu acho que deveria. Sim, tem. Mas aqui eu não posso empregar força naquilo que eu não vejo propósito. Por quê? Porque a igreja já é o propósito. Estar unido em corpo já é um propósito. Então não tem como empregar força em algo que não existe propósito. Por quê? Nem tudo é do jeito que a gente quer, nem tudo é na nossa redoma. E a gente tem que saber lidar com isso. Vamos entrar logo na mensagem, senão a gente não consegue chegar no final. Então, estresse era a vida de Jonas. Jonas não via propósito em nada, gente. Jonas não via propósito em nada.
E eu queria citar alguns exemplos para vocês a respeito disso. Se você tiver com a sua Bíblia, hoje, como é um culto de ensino, vamos mais devagar. Vamos abrir em Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler todo mundo junto, Lucas 5. Lucas 5, 4. Vamos ler todo mundo junto? Lucas 5, 4 e 5. Lucas 5, 4 e 5. Vamos ler todo mundo junto? Lucas 5, 4 e 5. Quando acabou de falar, vamos ler juntos? Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmão, imagina só, imagina bem. Imagina só. Você trabalha com aquilo, você faz aquilo, você estudou para aquilo, e você não consegue chegar naquela conclusão. Aí vem alguém que não trabalha com aquilo, não estudou naquilo, e fala assim: faz assim. Irmão, você é ser humano. Vamos forçar mais um pouquinho o exemplo? Imagina o Binho tá tocando sax aqui, e eu falo assim: Binho, e se você tirar aqui a sua boquilha, limpar ela e fazer assim? O Binho vai falar assim: mas você toca sax? Você toca flauta, toca sax. Automático, irmão, vai vir na sua cabeça. Imagina eu chegar aqui no pastor Paulo e falar assim: pastor Paulo, a continência é do lado direito. É do lado direito, né? É do lado esquerdo. O Paulo vai olhar para mim e vai falar assim: quem que é você? Pode não falar, mas quem que é você? Está falando errado, rapaz. Você nunca serviu o exército, nunca foi de marinha. Você quer me ensinar a bater continência? Imagina aqui, ó, chega com os meninos do TI aqui, o Hélio aqui, ó. Hélio, ó, vou falar para você, HTML assim, ó, aquelas letras lá, tudo bagunçado, não sei o que. Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus não é pescador. Chega para Pedro, pescador profissional. Inclusive, Pedro tem uma sociedade. Então a empresa de Pedro já era grande. Pedro era um pescador grande. Pedro tinha barco próprio. Pedro não era empregado de ninguém. Pedro já tinha empregado outras pessoas eram empregadas de Pedro. Pedro é pescador dos bons. Aí chega Jesus, que nunca estudou para ser pescador. Chega Jesus, que nunca tinha pescado na vida, e fala assim: joga do outro lado. Não. Não é verdade? Vocês estão entendendo agora o que eu estou querendo dizer? No nosso subconsciente é lógico que vem na nossa cabeça o seguinte: poxa vida, quem é você para mandar eu fazer desse jeito? Ou, estou entendendo onde você quer chegar. Jesus, mas nós trabalhou a noite inteira com isso aqui. Em outras palavras, nós não estamos de brincadeira no mar. A gente já tentou. Pedro tinha motivos para se estressar. Não estou vendo propósito nisso. Glória a Deus. Não estou entendendo nada. Mas Pedro diz, e olha a humanidade de Pedro, gente, porque Pedro, no interior, ele falou isso, ele pensou isso, porque a palavra diz, olha: e respondeu Simão: mestre, como se ele estivesse dizendo: mestre, não, com todo respeito, cara, havendo trabalhado a noite inteira, nós já... Ele está querendo dizer assim: gente, não, mas nós já tentou, não está falando que nós não tentamos, nós tentamos já, mas não deu certo. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer.
fazer. Porque na casa de Deus, na obra de Deus, muitas coisas a gente não entende, porque é daquela maneira. Mas se Jesus disse, ou se Jesus direcionou alguém para dizer, irmão, faz. Não, mas não é assim, a teologia não manda desse jeito, irmão, faz. Se Jesus está direcionando, está falando para jogar a rede do outro lado, faz. Não, mas aquele ali sabe, aquele é mais experiente, aquele, irmão, Jesus falou, joga. Não interessa a minha faculdade de pescador, não interessa a minha profissão de pescador, não adianta eu ter minha peixaria, se o mestre me mandou jogar do outro lado, ainda que eu não entenda. Vamos fazer o teste? Vamos jogar? Glória a Deus, Pela tua palavra eu vou jogar. Pedro tinha motivos para se estressar, Pedro tinha motivos para reclamar. Pedro escolheu fazer o quê? Viver. Vou viver. Bola para frente. É no barco que eu tenho que ir, é lá no meio do mar de novo. Gente, Pedro não tinha pescado 1 hora, 2 horas, 3 horas, é a noite inteira. De noite, quem já trabalhou de noite? Alguém já trabalhou de noite aqui? Eu já fico acordado fazendo uma coisa de noite. De noite o cansaço é maior. Não é verdade? De noite o cansaço é maior. Porque a noite não foi feita para ficar acordada mesmo. Não é? É mais difícil de noite. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira, jogava rede, puxava rede, jogava nada, joga desse lado. Pedro foi, jogou, e aí eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né, irmão? A pesca foi tão grande que o barco já ia afundar junto com os peixes. Agora, se Pedro fala assim, ó mestre, ó, desculpa, já tentei, ó, sou pescador formado, sou pescador nato, estudei para isso, tenho minha peixaria, tenho meu barco, não vou fazer. Ele prefere reclamar e não desfruta da bênção de Deus. Quantas coisas na nossa vida nós temos que engolir? Já ouviu essa expressão, engolir sapo? Muitas das vezes você precisa engolir um sapo para depois você viver. Inclusive a irmã Raquel colocou lá esses dias, né? Eu olhei aquilo ali e falei, eu não pego, eu saio, eu não pego. É um sapo, uma nota de 100 perto de um sapo. Olha, irmão, deixa a nota de 100 pra lá. Não pego nada, tenho medo. Irmão, às vezes nós temos que engolir um sapo daquele tamanho, sem entender nada, mas se estiver dentro do propósito de Deus, se for Jesus que falou, se você está no caminho, irmão, engole o sapo e segue para frente. Escolha viver, não escolha reclamar. Não fique preso, entrelaçado nos problemas, nas dificuldades. Não fique entrelaçado com isso. Meu pai costuma dizer, reclamar não paga o boleto, reclamar não paga a conta. Então não adianta reclamar, não adianta. É outra estratégia, é outra solução. Mas reclamar, murmurar, pensar, ai meu Deus, o que eu estou fazendo na vida, onde eu errei, isso aí não vai pagar a conta, não vai desembaraçar os laços. Agora, quando você foca nas soluções, quando você foca em Jesus, a vida fica mais leve. A vida fica mais leve. E aí você consegue viver melhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais um exemplo? Abre aí, 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel 24. Samuel 24. Samuel 24, do 3 ao 6. Vamos ler junto? 1 Samuel 24, do 3 ao 6. Vamos ler junto? Chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar os ventos. Ora, Davi e seus homens estavam mais interior da
caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: este é o dia qual o Senhor te disse: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e faz-lhe atirar as teus olhos. Então Davi levantou-se e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Gente, vamos lá. Vamos lá. Davi, nessa época aqui, já tinha sido ungido rei. Já tinha sido toda aquela história. Chama todos os filhos, não é ninguém. É o pastor de ovelhas, chama ele. Ninguém come se ele não sentar na mesa. Derrama óleo sobre ele. Esse aqui é o rei de Israel. Já tinha sido ungido rei. Glória a Deus, aleluia. Ele já tinha ido e matado Golias. Ele já tinha ido e feito várias coisas. Já tinha feito várias coisas para Saul, inclusive. Quando Saul ficava perturbado de espírito, era Davi que tocava a harpa e o espírito imundo saía. Já tinha acontecido tudo isso. E aí, o inimigo coloca na cabeça de Saul: olha, esse rapaz vai ser o rei. Acaba com a vida dele. Então começa uma perseguição contra Davi. Entenda bem, irmão. Perseguição contra Davi. Isso aqui é perseguição. Não é? Isso aqui é perseguição. Começa uma perseguição contra Davi, para tirar a vida de Davi. Davi vai para uma caverna. Deus encaminha homens. Eu já falei sobre isso aqui. Não me aprofundei, mas falei sobre isso aqui. Davi para uma caverna chamada Adulão. As pessoas que sabem que Davi está lá vão lá. Os endividados, os pobres, vão tudo para aquela caverna. Se juntam com Davi. Fala: Davi, eu vou ser seu escudeiro. Eu vou estar aqui, eu vou preparar a espada para você. Eu vou estar com você. Mais ou menos 400 homens. Ficam com Davi. Davi já tinha recebido uma promessa: Deus entregará em tuas mãos o teu inimigo. A promessa é de Deus. Acompanha comigo no raciocínio, irmão. A promessa é de Deus. Deus vai entregar nas tuas mãos os teus inimigos. Davi está dentro da caverna. Está lá no fundo da caverna, junto com os homens. Saul está na perseguição contra Davi, querendo matar Davi em todos os lugares. De repente o exército de Saul fica do lado de fora. E Saul fica e fala: ó, aguardem vocês aí que eu vou entrar para dentro da caverna. Vocês sabem o que é aliviar o ventre? Eu preciso explicar. Vocês sabem o que é aliviar o ventre? Ele foi lá para dentro para aliviar o ventre. Daqui a pouco os homens de Davi estão dando risada lá, falando: rapaz, aqui não é rei. Aí alguém diz assim: Davi, lembra da promessa? Lembra da promessa que Deus te fez? Aí Davi: lembro. Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos, essa é a hora. Aí Davi vai. E a Bíblia diz: ele vai de mansinho, irmão. Ele vai de mansinho. Ele corta, no caminho ele pensa no que ele vai fazer. Porque ele podia ter matado o rei naquele momento, mas ele só quer dar um susto. Ele corta um pedaço da roupa. Ele corta a orla do vestido de Saul, leva ela para dentro. Quando ele chega lá de volta, o Saul vai embora, o pessoal fala: e aí? Você não matou o homem, só cortou um pedaço da veste. Você teve a oportunidade, a promessa era sua, tudo era seu, você não fez. Aí ele fala o seguinte: gente, doeu meu coração. A Bíblia está dizendo aqui, ó, doeu o coração de Davi. Falou: gente, não era para me ter feito nem isso, nem cortar a orla era para me ter cortado, porque ai de mim tocar no ungido de Deus. Vamos lembrar quem que é Saul? Saul é o seguinte: ungido rei.
Saul foi ungido por quem? Por Samuel, mas por Deus. Deus escolheu Saul. Inclusive é muito interessante a escolha de Saul, porque algumas pessoas vão pensar que Saul foi escolhido de qualquer maneira. Não. Saul foi tomado pelo Espírito Santo. Saul era homem de Deus. Saul foi escolhido no meio de Israel. Só que no meio do caminho ele se desviou. Ele começou a fazer coisas que ele mesmo achava interessante. Por exemplo, se é para matar o exército, Deus deu a ordem para exterminar todo o povo. Aí Saul tinha a ideia do seguinte: olha, e se a gente deixar as crianças viverem? Porque as crianças crescem e trabalham para nós. E se a gente pegar os alimentos deles, se a gente pegar o ouro deles, se a gente pegar as pratas deles, será que não é legal? Será que não é bom? Gente, inclusive, vamos fazer um sacrifício com os animais deles? Olha que legal. Vamos fazer um sacrifício ao nosso Deus com a oferta dele. Olha a ideia de Saul. Não é boa a ideia? Aparentemente não é boa a ideia. Pô, vamos sacrificar para o nosso Deus. Só que Deus deu uma ordem explícita: acaba com tudo. Não quero uma uva deles. E aí Saul começa a ter as próprias ideias. E aí Deus se retira de Saul. E Saul começa a pecar, começa a errar, começa a vacilar. E é aí que Deus chama Samuel e fala assim: até quando você vai ter dó de Saul, quando eu já rejeitei Saul? É aí que Deus vai buscar Davi, no meio das malhadas. É aí que Deus vai buscar. Então eu estou querendo dizer o seguinte, irmão: Saul está fazendo tudo errado. O espírito imundo está em Saul. O menino tem que tocar a harpa para o bicho sair. O negócio está feio. A ordem que Saul dá é toda torta, fora da direção de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Aleluia. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que Davi sabia que aquele não era a hora dele. Aquele não era o momento dele. Eu vou reinar, mas para reinar eu não vou precisar matar. Vou reinar, mas eu não vou precisar tirar alguém do cargo. Eu vou reinar, mas eu não vou precisar fazer isso. Deus vai entregar os inimigos dele em minhas mãos em muitas oportunidades. Se eu faço isso agora, acabou para mim. Irmão, Davi volta e fala: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Aí eu queria que você pegasse essa ideia aqui. Muitas das vezes o ungido de Deus faz alguma coisa que você não concorda, ou que você não acha certo, ou qualquer coisa desse tipo. Irmão, a tua bênção está em obedecer. Davi dizendo aqui: olha, ele é o meu Senhor, ele é o meu rei, continua o meu rei. O que eu quero dizer para você é que você tem motivos. Eu não quero dizer que você não tem motivos para reclamar. Você tem motivos para reclamar. Só que você pode escolher reclamar ou escolher viver. Se você escolher reclamar, você para por aí e você não faz mais nada na sua vida. Agora, quando você escolhe passar por cima disso e viver, sua vida fica mais leve. Você fala: poxa, eu muitas das vezes não entendo o propósito, mas eu faço. Por quê? Porque eu estou na direção de Deus. Mas alguém vai dizer: você é bobo. Você vai sair da sua casa na quinta-feira gelada. Irmão, você vai perder o jogo. Você vai perder o jogo. Mas Deus está trabalhando lá também. Nós já estamos... Não, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você escolher desistir, parar, é aquilo que eu preguei domingo, né? Se você escolher parar, você vai viver o ordinário, o natural. Todo mundo fez até aí. Agora, se você escolher acima daquilo que você acha correto, falar: vou obedecer a Deus, não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer a Deus. O que acontece com Davi? Davi é o maior rei de Israel até hoje. Jerusalém é a cidade de Davi. A bandeira de Israel tem o símbolo de Davi. Davi é o grande rei. Por quê? Por quê? Porque ele escolheu viver ao invés de reclamar. Agora pensa comigo, irmão. O homem está querendo matar ele. Ele não tem motivo para se vingar? Ou ele não tem, com os olhos humanos, ele não tem motivo? Poxa, o inimigo está perseguindo. Você tem a oportunidade de acabar com o inimigo. E aí, o que você faz? Tem uma oportunidade de ferir, tem uma oportunidade de... Agora é minha hora.
Não, irmão, não é tua hora não, calma. Engole mais esse sapo. Espera o teu momento. Quando for o momento certo, Deus vai mostrar qual é o momento. Obrigado, Deus. Vai ficar tão claro que você não vai conseguir fugir disso. Vai ser muito claro. Ele tinha motivo, mas ele não fez assim e deu certo. Agora vocês estão me perguntando, e o Jonas? E o Jonas? Vamos para o Jonas. Irmão, Jonas era um estressado de natureza. Jonas era um inconformado de natureza. Nada dava bom para Jonas, sempre reclamando. Uma vida de reclamação. Quer ser profeta, Jonas? Quero, eu estou aqui. Então vai para Nínive. Nínive? Não, Nínive não dá. Nínive não dá. Não, você está de brincadeira, senhor. Nínive? Não. Você deve ter se enganado. Outro lugar. Aí Jonas vai com a sua própria cabeça, dizendo o seguinte, já que eu sou profeta, eu profetizo em qualquer lugar, não é? Ele entra dentro do barco para ir para outra cidade. Mas se você não for no caminho que Deus quiser te levar, irmão, Ele vai pegar você e vai colocar no caminho que você deve estar. Não importa se você tentar fugir dessa realidade. Não importa se você tentar fugir disso. Ele estava querendo correr. Mas outro dia eu falo mais a respeito disso. Mas vamos mais para frente. Jonas chega nesse momento em que nós estamos falando aqui. Esse momento que nós estamos falando aqui. Ele vai para Nínive. Ele prega em Nínive. E ele vai para um lugar, porque assim, Nínive é uma ilha, certo? Jonas sai da ilha e fica olhando lá para frente, lá na ilha. Fica olhando. Sabe o que está passando na cabeça de Jonas? O seguinte: aquele povo de Nínive é terrível, irmão. O povo de Nínive é terrível. Deus mandou eu pregar o arrependimento lá. Só que eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. O povo não vai se arrepender. Deus vai tacar um fogo lá e vai acabar com a história. Inclusive, vou pegar o meu lugar VIP aqui e vou ver essa cena. De repente até tiro uma foto e mando o pessoal lá para ver o que aconteceu com Nínive. Porque eles merecem isso. Só que aí, irmão, o que acontece com a cidade? A cidade inteira fala, poxa vida, a gente está em pecado. Vamos se consertar, vamos se arrumar. Todo mundo faz um jejum, faz uma oração. Fala, vamos queimar os altares. Todo mundo na cidade se converte. Deus derrama a sua misericórdia. E aí Jonas está esperando, irmão. Jonas fez uma barraca para esperar. Não vou ficar aqui até cair fogo para queimar a cidade. E nós, irmãos, nós precisamos nos lembrar de uma coisa chamada... Quem sabe me dizer o que é? Aleluia, glória a Deus. Alguém sabe me dizer o que é? Fala. Compaixão. Graça. Bom, se eu vim aqui e não falar de graça, eu não vou embora bem. Irmão, graça, irmão. Aleluia. Graça é um favor que a gente não merece. Glória a Deus, aleluia. E a gente muitas das vezes quer a graça só para nós, né? Não, eu posso fazer o que eu quiser, mas Deus derrama sua graça sobre mim. Mas o outro não merece. Não, porque ele errou, porque ele pecou, porque ele vacilou. Não, que isso? A graça é só para mim. Não, a graça é para todos. Aleluia. É o amor infinito de Deus para todos. Mas aquele que erra, pastor, mas ele saiu da igreja, agora quer voltar, quer ser bonzinho? Irmão, abre os braços, abraça ele, sabe por quê? Porque tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Não, pastor, mas não pode, porque não, irmão, abraça todo mundo, a graça é para todos. E é o seguinte, a graça é infinita, ela é derramada de uma maneira que a gente não merece. A graça que nos alcançou vai alcançar os outros. E é para isso mesmo, para alcançar os outros. É graça sobre graça, é coisa linda de Deus. E aí Jonas, ele estava querendo julgar o povo. Jonas estava querendo se colocar no lugar de Deus. Aquele povo não merece, vai ser queimado. E aí Jonas está esperando.
esperando, e Deus faz um teste com Jonas. O próprio Deus, irmão, pega uma semente, coloca na terra, joga um pouquinho de água. Irmão, a Bíblia é bem clara, ela diz que no mesmo dia, gente, uma semente, no mesmo dia, virar uma árvore, é uma coisa extraordinária de Deus. Jonas teve condições de viver o extraordinário de Deus. Jonas tinha todas as condições de viver o extraordinário de Deus. Gente, Jonas estava dentro da barriga da baleia, dentro da barriga do peixe. Jonas clamou, Jonas disse assim: do ventre do inferno eu clamei e ele me escutou. Gente, o peixe colocou Jonas no lugar onde Jonas era para estar. Era para Jonas falar assim: poxa, ninguém nunca passou por isso, eu sou extraordinário. Mas não. Ele preferiu reclamar do que viver. Ele queria ver a destruição da cidade. E a cidade não foi destruída. Nada acontece, o sol estava forte, cresce a árvore. Irmão, eu vou ler isso aqui. Não é possível. Não é possível. Olha. O 6, ó. Então fez o Senhor Deus, fez nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente. Irmão, Jonas não ficou feliz. Jonas deu um salto de alegria e falou: meu, não tinha nada aqui, agora tem uma aboboreira aqui, está fazendo sombra para mim, eu posso até comer do fruto. Meu, ele ficou feliz demais. Feliz demais. Não fala que Jonas agradeceu a Deus, não fala. Não fala que Jonas agradeceu. Mas ele ficou feliz demais. Quando ele dorme, que no outro dia ele acorda com o sol queimando sua cabeça, ele pensa: hoje, cadê a planta que estava aí? Ele foi lá para fora e viu que a árvore já estava no chão, toda corroída. Irmão, assim como Deus plantou uma semente e nasceu no mesmo dia, um bichinho qualquer que Deus colocou lá acabou com a árvore. Irmão, um bichinho só acabou com a árvore. Olha o sobrenatural de Deus aí. É coisa que a gente não explica. Acabou com a árvore. Era a hora de Jonas falar assim: olha, eu vou falar as palavras de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não. Ele tem a oportunidade de viver, mas ele prefere reclamar. Ele fala para Deus: Deus, é melhor eu morrer do que eu viver. Ele está dizendo assim: que vida miserável que eu vivo, que vida imunda que eu vivo, que situação que eu estou passando, que coisa. Não, ele fica inconformado com a própria vida. Ele diz: eu prefiro morrer do que eu viver, eu prefiro morrer. Tem gente que se coloca sempre nessa posição de coitado. Não, só para mim não dá certo, só para mim não chove, só eu que não passo na prova, só eu que não consigo, só eu que não dá certo, só eu. Só olham para mim, tudo fui eu, tudo aconteceu. Não, se coloca nessa posição não. Se coloca nessa posição não. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Se amanhã não der, sabe que no outro dia vai dar. Sabe por quê? Porque Deus tem um Deus olhando para a tua vida. E Ele não dá uma prova maior do que você possa suportar. Se você chegou até aqui, é porque Deus te guardou, Deus te livrou. Tem coisas que você nem vê que Deus está fazendo por você, mas Deus está fazendo por você. Então, ao invés de reclamar, escolha viver. Escolha viver. Irmão, essa é uma continuação da mensagem de domingo. Se você parar por aqui, você viveu o ordinário, você viveu o que todo mundo viveu. Agora, se você escolher continuar, irmão, saiba que Deus tem uma coisa grande para você. Isso não é clichê de pregador. Isso não é clichê de que todos falam. Não, irmão. É só para quem acredita. Quem acredita vive o sobrenatural. Quem não acredita, você não precisa, irmão. Eu não consigo implantar fé dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Não consigo. Eu posso dizer belas palavras aqui, ou qualquer outro pode dizer belas palavras para você. Se você não crê, também não adianta. Mas também não reclama. Agora você que continua insistindo, você que continua lutando, você que continua prosperando, irmão, é o sobrenatural que você vai viver. É o extraordinário
imaginar o que você vai viver. Aleluia. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem pode, e Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Ele continua sendo Deus. Se Deus falasse assim, Alex, eu vou parar de te abençoar a partir de hoje, eu poderia falar, poxa vida, Deus, mas o que é isso? Ou eu poderia escolher dizer, poxa, 28 anos de bênção. Glória a Deus, obrigado. Aleluia. Obrigado, Deus Santo. É isso que você tem que pensar nessa noite de quinta-feira. Hoje é culto de ensino. Você vai escolher reclamar ou você vai escolher viver? Quando você escolhe viver, você ergue a cabeça e diz, olha, o problema não vai me parar, o problema não vai fazer eu desistir, o problema não é maior que o meu Deus. Não é maior que o meu Deus. Então entenda, irmão, o poder de se entregar a Jesus é o poder de mudar a história da tua vida. Fique de pé. Fique de pé. Maravilha, Deus. Muito obrigado, Deus. Oh, aleluia. Irmão, Deus abençoe. Acabou a live. É o último dia de live. Glórias a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram nas lives, acompanharam das suas casas. E que Deus abençoe grandemente, sabendo que domingo nós temos pela manhã oração e depois de noite nós temos o nosso culto às 18h30. Não perca, vem para a igreja, tá bom? É isso, né? É isso. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Vamos orar pelo término? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse louvor, por essa palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade de vir aqui. O Senhor abençoou nós de todas as maneiras esta noite. Eu não quero reclamar, eu quero viver. Então me ajuda a estar na tua presença, fazendo a tua vontade, segundo o teu querer. Leva os nossos irmãos para casa, meu Deus, em paz. E que nós possamos, Senhor, estar protegidos, guardados em Ti, meu Senhor. Todos os nossos irmãos possam ter as suas famílias abençoadas nesse santo lugar. Aleluia. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Todos nós vamos dizer: Amém.